Já parou para pensar no poder que existe nas palavras que você solta no mundo todos os dias? O que você diz quando está irritado, cansado, frustrado? Não é apenas um desabafo. É um retrato nítido da sua mente naquele exato instante. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que cada palavra, cada resposta impensada, cada julgamento que escapa sem filtro, é uma exposição crua do estado mental que você cultiva por dentro. E é por isso que para os grandes mestres do estoicismo, controlar a fala era uma das maiores formas de dominar a si mesmo. Porque quem fala com sabedoria pensa com clareza, e quem pensa com clareza vive com propósito. Neste vídeo você vai entender como o que sai da sua boca revela mais sobre você do que qualquer currículo ou aparência externa. Prepare-se para um mergulho profundo na disciplina verbal estoica e descubra como mudar sua mente começando por aquilo que você diz. Vamos juntos. Parte 1. A ilusão da importância que os outros nos dão. Vivemos em um mundo onde somos constantemente observados, julgados e muitas vezes rotulados. Isso cria em nós uma falsa ideia de que estamos no centro das atenções. Mas essa é uma armadilha sutil do ego. A maioria das pessoas está tão consumida por suas próprias inseguranças, dores e rotinas que mesmo que falem ou pensem sobre você por um momento, isso desaparece rapidamente da mente delas. O estoicismo nos desperta para essa verdade. Somos insignificantes no olhar alheio. E isso não é algo ruim. Ao contrário, essa realidade traz alívio. Porque se ninguém realmente se importa tanto assim, então por que continuar moldando a sua vida com base em expectativas externas? O pensamento estoico nos leva a entender que a opinião alheia é tão passageira quanto o vento, e tentar controlá-la é desperdiçar energia vital, que poderia estar sendo usada para crescer. E quando você para e pensa sobre isso, percebe o quanto tempo já perdeu tentando ser aceito, tentando evitar críticas, tentando caber em moldes que não te pertencem. A verdadeira paz começa quando você silencia esse ruído externo e começa a ouvir sua própria voz interior. Os estoicos diziam que devemos ser como a rocha firme no meio da tempestade, inabaláveis. Isso só é possível quando deixamos de medir nosso valor com a régua dos outros. Concentre-se em si. Invista na sua evolução, porque quando você foca no seu próprio caminho, aquilo que os outros pensam perde completamente a força. A única opinião que realmente importa é a sua. E ela precisa ser construída sobre valores sólidos, não sobre o medo do julgamento. Música alheio. Parte 2. O poder de se tornar emocionalmente inabalável. Quando você entende que ninguém realmente se importa tanto com a sua vida quanto você imaginava, começa a se libertar de uma prisão invisível, a prisão da validação. E aqui entra um princípio estoico essencial, o domínio das suas emoções. Porque na prática, a maioria das coisas que nos afetam não tem a ver com o que acontece, mas com o significado que damos aos acontecimentos. As palavras dos outros, as críticas, os olhares atravessados. Tudo isso só machuca se você permitir. A chave é a indiferença racional. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Ou seja, quando você aceita que não pode controlar o que pensam ou falam de você, mas pode controlar a forma como reage, você se torna livre. Livre para não responder. Livre para não se abalar. Livre para simplesmente seguir. A mente treinada no estoicismo entende que reagir emocionalmente a tudo é como jogar gasolina no próprio incêndio. Por isso, os estoicos praticavam diariamente o desapego, a reflexão e o autocontrole. Eles sabiam que o mundo exterior sempre será instável, mas a mente pode e deve ser firme como uma rocha. Quando algo ou alguém tentar tirar sua paz, você respira, observa e se pergunta: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, então não merece roubar seu presente. Treinar a mente para ser inabalável é um exercício diário, mas cada pequeno avanço te faz mais forte. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa provar para si mesmo que é maior do que qualquer circunstância passageira. Parte 3. A liberdade está em assumir o próprio caminho. A partir do momento em que você para de buscar aprovação e decide caminhar na direção que faz sentido para a sua vida, algo muda dentro de você.
A energia que antes era desperdiçada, tentando agradar aos outros, começa a ser canalizada para construir algo sólido, autêntico e real. E aqui está o segredo. Quanto mais você se concentra no seu próprio caminho, mais imune você se torna aos ruídos externos. Os estoicos sempre reforçaram que o verdadeiro poder está na autonomia, na capacidade de decidir por si mesmo. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a ser indiferente ao que não depende de você. Ou seja, enquanto você viver preso às opiniões, expectativas ou comparações, continuará acorrentado. Mas quando você se volta para dentro e alinha suas ações com os seus princípios, ninguém mais pode te deter. Essa mentalidade histórica te liberta da necessidade de aprovação e mais, ainda te fortalece para lidar com os obstáculos que inevitavelmente surgirão. Porque quando você tem clareza do que está construindo, as críticas perdem força, o barulho perde importância. A pressa dos outros não dita mais o seu ritmo. Você para de correr atrás de validação e começa a viver com propósito. E é aí que as pessoas começam a te respeitar. Não porque você implorou por isso, mas porque você se tornou alguém digno de respeito. A verdadeira liberdade não está em ser aceito por todos, mas em se aceitar profundamente todos os dias. Você não precisa que ninguém entenda o seu caminho. Você só precisa continuar andando com firmeza dia após dia. Parte 4. O mundo não para e você também não pode parar. O tempo não espera ninguém. O mundo continua girando. As contas continuam chegando e a vida segue seu curso implacável. É duro ouvir isso, mas é necessário. Ninguém vai vir te salvar. A responsabilidade pela sua vida é totalmente sua. Os estoicos não diziam isso para te desanimar, mas para te empoderar. Porque a verdade é que quando você entende que ninguém deve nada a você, você para de reclamar e começa a agir. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa frase resume perfeitamente o espírito que você precisa cultivar. Foco, disciplina e ação. Não espere o momento ideal. Não espere apoio. Não espere compreensão. Comece hoje, agora, com o que você tem. Onde você está? Cada minuto que você gasta se lamentando por não ser reconhecido ou compreendido é um minuto a menos construindo a vida que você quer viver. Os estoicos nos ensinaram a sermos guerreiros do cotidiano. Aqueles que, mesmo diante do caos, seguem firmes, não porque são insensíveis, mas porque são conscientes. A consciência da finitude da vida nos desperta para o valor do agora. Portanto, quando tudo parecer difícil, quando ninguém te apoiar, quando parecer que nada faz sentido, continua. Não para provar algo para alguém, mas porque você sabe que a única forma de vencer é seguir. A dor vai passar, a solidão vai passar. Mas o que você constrói nesse processo, isso permanece, e isso é o que vai te transformar. Conclusão. Você é o único responsável por escrever sua própria história. A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém se importa com suas desculpas, com seus lamentos ou com suas reclamações. O mundo desacelera para esperar você se recuperar e as oportunidades não batem duas vezes na mesma porta. Mas essa é a boa notícia, porque ao perceber isso você assume o controle. Você para de esperar aprovação, para de buscar reconhecimento e começa a agir por si mesmo. A filosofia estoica nos dá esse poder. O poder de entender que tudo o que você precisa já está dentro de você. Sua mente, quando treinada, se torna sua maior aliada. E quando você muda o foco do que está fora para o que está dentro, você se torna imbatível. Agora me diz, em quais momentos da sua vida você mais se perdeu? Esperando por apoio ou reconhecimento dos outros? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua história. Talvez ela ajude outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal. E compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque no fim das contas não é sobre quem está olhando, é sobre quem está lutando. E se você chegou até aqui, é porque já começou a vencer, M.